Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sobre um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, esse nosso encontro aqui pertencente e direcionado a todos vocês que vêm compondo a egrégora do Instituto Arco 180. Esse nosso momento do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você traz, interioriza no seu dia a dia essa verdade ancestral que é a influência da lua, no seu inconsciente, nas suas águas, nas suas emoções e, consequentemente, nas suas decisões ao longo do dia a dia. O ciclo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos também já estão colocados, então vamos agora para mais um estudo, para que a gente possa se fortalecer, ser mais assertivo essa semana. É um estudo agora na esfera mental, para essa semana que vem do dia 12 até o dia 18 de abril, onde a gente vem ser abraçado por uma lua nova em Áries e uma lua negra, tanto em Peixes quanto em Áries. E para você que quer estudar mais detalhadamente esse aspecto dessas luas, essa semana tem um vídeo aqui, o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui que está trabalhando especificamente sobre esse estudo. Agora vamos dar continuidade ao nosso estudo da esfera mental, diante de toda essa configuração que essa bússola celestial está trazendo para a gente. E o que as matriarcas estão apontando aqui na mesa é dizendo que a gente tenha um posicionamento de zelar pelo nosso emocional, para a gente poder ter uma facilidade no aspecto mental. Esse zelar pelo emocional, a gente buscar, conhecer, identificar, fazer esse estudo que esse portal de morte e renascimento nos proporciona, zelando e equilibrando o nosso emocional para que a gente possa conseguir trazer essa nova estrutura. As matriarcas das mesas estão falando que é um aspecto mental que precisa ser ressignificado, precisa ser renovado para trazer uma nova estrutura, e entrega aqui a chave para que a gente possa vivenciar isso é a gente olhar para essa condição das nossas próprias águas. E nessa nova estrutura que essas águas estão organizadas nos permitem vivenciar, existe essa condição de abertura de caminho, de novas oportunidades de crescimento, tanto crescimento na condição de amor próprio, de alto valor, quanto a oportunidade de crescimento na vida em si. Isso, a chave, outra chave que elas entregam aqui é exatamente o aspecto da gente ouvir o nosso próprio coração, consequentemente a gente ativar, trabalhar, desenvolver, construir uma intuição. É a gente se deixar ser guiado pelo nosso coração para a gente conseguir transformar nossa mentalidade e, consequentemente, a realidade que a gente está construindo na nossa vida. É como se a nossa intuição nessa semana é a nossa principal ferramenta, a nossa principal espada de defesa para a gente poder superar e lidar com os desafios que possam se apresentar. Então, tenham como instrumento, né, de defesa a sua própria intuição e ouvir o seu coração essa semana que oportunidades chegam para você. Já a atmosfera da semana é uma atmosfera que exige da gente uma transformação. Por quê? É portal de renascimento, obviamente, mas é uma transformação no aspecto de um olhar pessimista, de um olhar um tanto quanto melancólico pela vida, desesperançoso pela colheita que você está semeando. Sabe aquela pessoa que ela está semeando, mas ela não está acreditando que vai colher? Então é um olhar, buscar essa transformação desse olhar, entendendo que existe em algum nível, nesse olhar pessimista, um excesso de autocrítica, e que esse excesso de autocrítica ela não está contribuindo, colaborando para o crescimento. Muito pelo contrário, está abaixando, está tornando as frequências mais densas e dificultando o crescimento da pessoa. Então, é preciso transformar esse olhar de excesso de autocrítica para que você vivencie essa condição de um progresso, de uma boa colheita pela fé, e entendendo e percebendo as inúmeras possibilidades que vão se abrir aos seus pés a partir do momento em que você se coloca, se posiciona como a lua vem nos orientando nessas mesas. Você se posicionando diante de ser deixado mentalmente, ser guiado pelo emocional, ou seja, as decisões virem pelo alinhamento com o seu coração,
é a principal ferramenta para você ouvir sua intuição e, consequentemente, perceber os melhores caminhos de crescimento que existe para você essa semana. Já o obstáculo é um obstáculo de você ter uma mente clara, objetiva, segura a respeito de ter uma mentalidade próspera, de você ter uma mentalidade alinhada com esse caminho para o mais da vida. E esse obstáculo, ele nasce em função da necessidade de uma força emocional. Daí, mais uma vez, lembrando que as matriarcas falam, zelem pelo emocional, se orientem pelo emocional de vocês. Mas, Rosa, o meu emocional, ele está fragilizado, ele está precisando ser ressignificado algumas águas. Isso já é ouvir o coração. A partir do momento em que você ouve o seu coração, mas percebe que dentro dele existe alguma questão de mágoa, de ressentimento, de alguma ferida, você busca fazer o processo de libertação, de cura nesse aspecto, que isso já vai conduzindo você para o caminho, para o mais da vida. E isso também, dessa condição de uma força emocional, dessa mentalidade fortalecida, clara, que é o obstáculo a ser alcançado, né? Vibrar nessa mentalidade clara e próspera, diz respeito também ao contexto de quanto que você confia na sua sabedoria, o quanto que você confia em si mesmo. E não por acaso, mas de uma forma muito interessante como as matriarcas trabalham, no aspecto do que você não sabe, que você precisa ter consciência, elas estão falando que essa condição de vibrar na vitória, de ser uma pessoa vitoriosa, de você ter uma vitória tanto no aspecto individual, mas no aspecto coletivo em si, afinal de contas, nós crescemos, nós somos vitoriosos de forma sistêmica. Ela nasce, ela é nutrida, ela é semeada nas raízes, nas entranhas do seu próprio poder pessoal. Lembrando, mais uma vez, nós estamos em uma lua nova em Áries. Isso fala diretamente com nossos princípios da nossa identidade. Então, a gente precisa identificar essas raízes do nosso poder pessoal para a gente se fortalecer e fazer esse alinhamento diante do nosso poder pessoal, de uma mentalidade, de um emocional e de uma prática fortalecida e alinhada, harmonizada entre si. De nada adianta eu pensar algo, sentir outra coisa e praticar completamente diferente. Então, é uma orientação, um norte que está sendo dado aqui, de que a gente precisa trazer para nossa consciência que é fundamental esse alinhamento do nosso pensamento, nosso coração e a nossa prática de dia a dia. Isso, sendo ainda mais específico, elas colocam aqui o aspecto da comparação, de você comparar o seu crescimento, o seu florescimento, a sua colheita, a sua prática, o seu sacrifício, ao olhar para o outro e se comparar com o outro. Isso é um aspecto que mina a vibração da vitória, que mina esse posicionamento de uma mentalidade clara. É romper com essa corrente, com esse aspecto lado sombra de se comparar com o outro, mas na verdade o principal trabalho que a gente tem que fazer é uma lapidação interna e olhar sempre para si. Olhar para quem você já conseguiu ser um dia em que você é hoje e nesse processo de lapidação de si mesmo, você perceber como que está sendo essa configuração do seu poder pessoal, o quanto que você está conseguindo fazer com que esse poder pessoal ele brilhe e ele faça o trabalho interno dentro, né, da sua própria natureza de florescer esse caminho de vitória e de prosperidade para você. Então, no final das contas, esse portal de morte e renascimento em Áries, que está propício a gente iniciar projetos, tomar decisões de vida, de como que vai ser a rota de hoje em diante, exige de você, está exigindo da gente uma condição de abraçar o seu poder pessoal, sem medo desse poder pessoal, ter uma mentalidade fortalecida por esse poder pessoal alinhado com a frequência da vitória. E o direcionamento que as matriarcas estão trazendo é exatamente fazer um processo de uma limpeza numa ferida, numa decepção, numa tristeza muito profunda que você vivenciou e que isso gerou um pensamento pessimista, um pensamento, inclusive, de um olhar de desesperança pela vida. E aí fazer esse processo dessa libertação, dessa ferida, buscando o silenciar da mente. Uma das coisas que mais dificulta o processo de uma limpeza emocional, uma limpeza no seu coração,
é a condição de pensamentos, de uma mentalidade recorrente que fica como se fosse assim, uma roda de samsara, que fica ali ciclicamente machucando, magoando aquela ferida e não curando aquela ferida. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso e resolver, colocar o ponto final necessário no sentido de curar a ferida, organizando as emoções. Rose, como é que eu faço esse processo de curar essa ferida, colocar um ponto final naquela decepção, naquela tristeza profunda? Abraçando e se permitindo alcançar novas compreensões a respeito da realidade da vida. Então, a abertura de uma compreensão, aonde habita a compreensão, habita amor. Uma pessoa que ela olha para a realidade de vida que ela está, sempre pelo mesmo prisma, e sendo ciclicamente machucando, magoando aquela ferida, aquela decepção, ela só vai minguar ainda mais o seu poder pessoal. O que é preciso? É trazer uma nova compreensão. Essa nova compreensão vem quando a gente se nutre de uma força emocional, pela raiz do amor, trazendo essa verdade, essa clareza mental, para que a gente possa perceber outros aspectos que envolvem aquela mesma história. É se permitir sempre pensar, existe uma outra forma de eu olhar para esse contexto de vida? Você também se perguntar não o porquê das coisas. As pessoas se pegam muito e se amarram muito pelo porquê que acontece isso, porquê que está vivenciando determinada situação. Mas é necessário a gente trazer o lugar do aprendiz, que isso também já foi falado em outras mesas, se colocar no lugar de aprendiz. E o lugar do aprendiz é quando você olha para a vida e você pergunta para que eu estou passando por isso. O para quê, ele expande a nossa consciência, ele nos permite perceber a mesma história por prismas completamente diferentes. E aí, diante dessa percepção de novos prismas, novas formas de pensar, de sentir a respeito da realidade da vida, a gente se sintoniza, a gente se alinha com frequências mais elevadas para poder conseguir fazer o processo de cura daquela ferida. Então, é um direcionamento que essas matriarcas estão trazendo junto com essa bússola lunar, que é esse movimento que essa lua está fazendo, junto com toda essa configuração astrológica, para que a gente possa passar por esse portal e verdadeiramente sair de uma ciclicidade de repetição, mas ir por uma ciclicidade ascensional, ou seja, é entender que a vida é cíclica, mas ela não é repetitiva. É algo que transcende a gente ascensiona na nossa vida conforme a gente vem fazendo esse processo de estudar de si, fazendo esse processo de olhar para as nossas raízes e identificar aquilo que precisa ser trabalhado. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar mais vezes aqui dentro desse nosso círculo terapêutico para que a gente possa continuar bebendo dessa fonte matriarcal e assim a gente continuar tendo de uma forma mais assertiva as nossas próprias escolhas, buscando esse alinhamento com todo esse aspecto ancestral, matriarcal e energético que a Lua emana para a nossa vida. Lembra que aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link de todos os outros vídeos que a gente vem trabalhando nessa série. Então é para que você possa conseguir obter mais recursos a partir do momento em que você olha de forma mais específica para cada uma delas. Um beijo e até a próxima semana.